Glória a Deus, gente! Sejam bem-vindos a mais uma célula, ou mais uma IA Alfa do Morumbi. Nós temos hoje uma palavra para compartilhar com você, e uma palavra que venha a vir de encontro com o teu coração, a trazer alinhamento entre a sua vida e o coração de Deus. Sabendo, pois, que nenhum de nós consegue caminhar sem a direção de Deus. Ou iremos caminhar no tentativa, erro e acerto, ou iremos caminhar dentro de um entendimento, de um discernimento de que Deus tem o melhor para nós. Embora nem sempre os nossos planos estejam alinhados com o projeto dele para nós. Mas que ele tem um projeto de bênção, de vitória, que ele tem um desejo de alegria, de plenitude, de paz para o seu coração. Para o seu coração. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto, e o nosso tema da mensagem hoje é Testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. Eu quero usar um texto base para a gente começar a falar sobre esse assunto. Eu vou dar uma pincelada geral, falando um pouquinho sobre o contexto desse versículo, para que nós possamos compreender aquilo que o próprio Jesus, o nosso próprio Senhor Jesus, está comunicando, né, à sua igreja, que são todos aqueles que verdadeiramente o amam. São todos aqueles que verdadeiramente o buscam. Ok? O nosso texto base está lá no livro de Atos, está no capítulo 1, no versículo 8, e a palavra do Senhor diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bom, em que momento nós estamos da Bíblia, né, quando esse texto foi escrito? Então, Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, já apareceu aos seus discípulos, e ele traz uma instrução para esses discípulos que viriam a se tornar os apóstolos e seriam os discipuladores de gerações e gerações de crentes, de pessoas que amam a Deus, que seguem os seus princípios. O crente é esse, tá? Para a gente não usar jargões aí e ficar, sabe, começando a delimitar, esse aqui é cristão, esse é crente, esse é protestante. Vamos usar a linguagem da Bíblia. A Bíblia fala que são os crentes. Por que são crentes? Porque creem que Jesus Cristo é o Senhor, que ele é o Filho de Deus. Então, Jesus está para ascender aos céus, né? Então ele vai subir e vai enviar o Espírito Santo, e ele está dando uma direção para os seus discípulos, que eles receberiam o poder do Espírito Santo, que desceria sobre eles, e a partir daquele momento eles seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós analisamos esse início do livro de Atos, né, nós estamos no capítulo 1, logo no versículo 8, nós vemos que Deus estava trazendo literalmente uma instrução para aqueles discípulos, uma instrução que funcionaria a partir daquele momento e a partir deles, mas não exclusivamente para eles. Mas isso teria um alcance muito maior, teria consequências muito maiores, que até mesmo eles poderiam compreender. Então, uma primeira coisa que Jesus fala é que eles receberiam poder. Então, se Jesus está dizendo que eles receberiam poder, não era apenas porque iria acontecer, mas era porque era importante que acontecesse. Era necessário que acontecesse. Para a vida daqueles discípulos, havia necessidade de que o poder do Espírito Santo viesse sobre eles. Da mesma maneira, você e eu precisamos do poder do Espírito Santo. A mesma estratégia que houve naquele tempo, ela existe até hoje, porque Deus não muda. Amém? A sua história não muda, o seu projeto não muda. Ele tem uma direção preparada. E dentro dessa direção, nós estamos encaixados também da mesma maneira que esses discípulos, que se tornariam os apóstolos. Então ele fala do poder do Espírito Santo descer sobre eles, que era algo necessário, e a partir daquele momento eles seriam testemunhas
de Jesus, a começar em Jerusalém, mas não exclusivamente em Jerusalém, não apenas em Jerusalém, mas esse raio de expansão aconteceria de Jerusalém para a Judéia, depois de Judéia para Samaria, de Samaria para os confins da terra. E essa palavra é tão verdadeira, gente, que quando ela foi declarada, nem mesmo o mundo como nós conhecemos hoje era dessa maneira. O mundo antigo era muito, não estou falando apenas de tecnologia, de conhecimento, né? Ou dos reinos, ou das nações, ou dos países, mas a própria ocupação do mundo era muito diferente do que nós vemos hoje. E essa palavra se cumpriu e está se cumprindo constantemente enquanto o evangelho vai alcançando os lugares mais remotos da terra, os lugares mais inóspitos da terra, aonde chegaram através dos missionários, os evangelistas, aqueles que levavam e doavam Bíblias, agora hoje chegam através dos telefones celulares, chegam através do YouTube, chegam através do Instagram, das mídias sociais, e a palavra de Jesus está chegando até os confins da terra. E quando nós gravamos, por exemplo, uma mensagem como essa, nós somos parte desse projeto de sermos testemunhas de Cristo, levando a palavra dele até os confins da terra. Amém? Essa é uma estratégia de conquista a qual Jesus havia estabelecido através dos seus discípulos. Dentro dessa estratégia envolvia o poder sobrenatural, porque quando nós falamos do poder do Espírito Santo, nós falamos de um poder sobrenatural. Amém? E nós falamos de uma estratégia de implantação do reino. O que é a implantação do reino, gente? É tocar no coração das pessoas e elas saberem que Cristo Jesus morreu pelos seus pecados, morreu pelas suas dores, morreu pelas suas enfermidades. Ele tomou o nosso lugar, é o que nós chamamos do sacrifício vicário. Ou seja, ele entrou no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar onde havia a nossa condenação e ele foi condenado no nosso lugar para que nós pudéssemos ter nele vida abundante, ter salvação, ter vida eterna. Amém? E, enfim, chegamos ao tópico da nossa ministração de hoje, que é sermos testemunhas de Cristo. Gente, o que é ser testemunha? Sabe, algumas palavras hoje, né, na nossa atualidade, elas, no seu âmago central, permanecem ainda com com aquele entendimento, né? Quando você fala de testemunha, se lembra de alguém que viu, né, ouviu ou presenciou alguma coisa e vai poder contar daquela experiência para outra pessoa. Normalmente nós falamos de testemunha quando falamos de processos jurídicos de várias espécies, né? Processos de crime, processos trabalhistas, sempre tem ali uma testemunha que é alguém que, teoricamente, deveria ter visto algo que corroborasse com a questão daquela pessoa e viesse a trazer isso para ajudar dentro dessa causa. Infelizmente, também sabemos, por outro lado, que as pessoas já não têm mais nem muito medo de mentir, nem de enganar, nem de dar um falso testemunho, né? Então, nós às vezes perdemos um pouquinho o entendimento do que realmente é a palavra testemunha. E o curioso desse texto, gente, esse texto originalmente escrito no grego, essa palavra testemunha, que nós lemos, né, em português como testemunha, no original do grego é martus, ok? Essa palavra martus, ela tem muito a ver, ou seja, dentro das maneiras que você poderia empregar essa palavra, entre elas está uma testemunha legal, efetivamente, alguém que viu algo, presenciou algo, e verdadeiramente vai falar sobre aquilo para corroborar, ou seja, aquilo é verdade, eu vi, é assim mesmo, uma testemunha legal, né? Pode também dizer alguém que presenciou alguma coisa, ou seja, não é que eu escutei falar, não, eu escutei alguém comentar que foi assim, não, eu não posso ser testemunha se eu escutei alguém falar, eu só posso ser testemunha se efetivamente eu estava lá quando aquele fato aconteceu. Mas eu quero te dizer uma outra coisa muito interessante. Quando nós pegamos a palavra mártir, que se você pensar assim, parece um pouquinho, né? Martus, mártir. Não sei se você sabia que a palavra mártir, no original é martis. Martis é a mesma raiz de martus, e curiosamente a palavra martis também significa testemunha. Só que no caso é aquela testemunha que como que alguém que morreu por uma causa, ok?
Então, o significado bem amplo dessa testemunha que está escrito aí é literalmente alguém que morre por uma causa. Calma. Eu não estou falando para você que Jesus levantou uma igreja para ser sacrificada pela sua causa, ou ser morta pelo seu reino. Muito embora, se você não sabe, existem muitos países, muitas nações na Terra ainda hoje, que são perseguidoras de cristãos porque são intolerantes a qualquer outra religião que a sua própria. Então, existem lugares na Terra onde pessoas são tiradas da sua família ou são privadas da sua família, privadas da sua casa, do seu trabalho, são encarceradas e até mortas por causa da sua fé em Cristo. E nós sabemos ao longo da história, e basta você ler a Bíblia para você compreender isso, como foi o início da igreja primitiva, da igreja de Cristo, lá no início do Novo Testamento. Os cristãos eram colocados em arenas para lutarem com gladiadores. Os cristãos eram colocados em arenas com animais. Como se não bastasse isso, alguns malucos, né, como Nero, botavam os cristãos como tochas humanas. Ou seja, literalmente botava fogo na pessoa viva para iluminar Roma. Parece um absurdo, parece uma coisa bizarra que eu estou falando, mas essas coisas aconteceram. E o sangue de muita gente que confessou a Cristo como Senhor e não quis voltar atrás, não quis negar, esse sangue escreveu a história. Amém? Mas eu não quero que você fique preocupado nesse sentido, e nem quero dar ênfase com relação a essa palavra mártir, no sentido de morrer por uma causa, até porque essa palavra mártir, ela existia antes mesmo dos próprios discípulos, da própria implantação do reino na igreja primitiva se estabelecer. Já existia essa palavra. Ok? E eu não quero dizer com isso também que, efetivamente, nós devemos dar a nossa vida pela causa. Embora eu gosto muito da Bíblia, porque as palavras que estão lá, se nós analisarmos e formos buscar na essência delas, elas têm também outros sentidos para nos ilustrar. E tem muitas vezes que na Bíblia nós falamos de morte e não especificamente estamos falando de perder a vida. Sabe, não estou falando de alguém que é sacrificado efetivamente, que é tirado a sua vida física. Eu quero dar 2 exemplos aqui para você compreender o que eu quero falar. O primeiro está lá em Romanos 6, nos versículos 10 e 11. A Bíblia fala assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quando você lê essa palavra mortos, considere-se mortos. A palavra de Deus não está dizendo que nós temos que morrer, que temos que entregar nossa vida. Aqui está falando literalmente que nós devemos não mais praticar aquilo que é contra a vontade de Deus, não praticar mais aquilo que é contra os princípios que Deus estabeleceu, que são bons para nós. E eu estou falando especificamente do pecado. Então ele usa essa alegoria para nós morrermos para o pecado. Ou seja, a morte nada mais é que o quê? A separação. Quando uma pessoa morre fisicamente, o que acontece? É a separação do corpo da alma e do espírito. Então, a nossa porção física que interage nessa dimensão que nós podemos tocar e ver, ele vai ser separado. Ok? Isso é a morte. Então, quando a gente fala de morrer para o pecado, não está falando de que nós vamos sacrificar a nossa vida para não pecar mais. Sabe? Eu vou me matar assim não peco mais. Não é isso que tá querendo dizer a palavra. Mas que nós estamos nos separando, em definitivo, do pecado. Vou dar outro texto para você. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Quando você olha essa palavra despir-se em português, você imagina alguém que está tirando uma roupa, por exemplo. Vou me trocar, eu cheguei em casa, vou tirar minha roupa do trabalho e vou pôr meu pijama. Só que essa roupa que você está despindo, você pode vir a vestir de novo, não é verdade? Então, o sentido aqui fica fraco. Mas se você pegar essa palavra no original, no grego também, que é apotiteme é formado de 2 palavrinhas. Apo, que significa separação. Titeme, que quer dizer estabelecer. Ou seja, estabelecer uma separação.
aqui tem o mesmo sentido da separação da alma e do espírito do corpo quando uma pessoa morre. Então, literalmente, gente, o que esse texto está falando é o seguinte: você precisa que o seu velho homem, que tinha aquelas velhas ideias, que tinha aquela velha maneira de fazer as coisas, ou seja, anteriores à revelação de Jesus, a revelação da sua palavra, a revelação dos seus princípios, ok? Anterior a isso, esta velha estrutura precisa morrer. Morrer significa separar-se em definitivo. Por isso que nós usamos esse jargão muitas vezes na igreja, né? Brincando com os irmãos, brincando com as pessoas, falando: olha o velho homem ressuscitando aí. O que quer dizer isso? É quando nós começamos a trazer coisas lá do passado que nós praticávamos, falávamos ou fazíamos, que são coisas da velha estrutura, do velho homem, que nada tem a ver com a novidade de Deus, com a transformação. Amém? As pessoas às vezes ficam preocupadas com esse lance da: mas eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou mudar? Por que eu vou mudar? Todos nós precisamos, para sermos testemunhas de Cristo, precisamos ter uma transformação, e nós vamos falar sobre isso. Eu não quero adiantar o assunto dos tópicos que nós vamos falar, mas uma das coisas que são principais é que quando nós temos um encontro com o Espírito Santo e ele passa a habitar dentro de nós, verdadeiramente coisas começam a mudar em nós. Mudar para melhor, gente. Uma das experiências mais gratificantes que eu tive foram os meus pais poderem verem em mim mudanças que aconteceram na minha vida quando eu entreguei ela para Jesus. Mudanças que, num primeiro momento, deixaram eles preocupados, porque tudo aquilo que é uma transformação, num primeiro momento, a gente não sabe se aquilo vai ser algo positivo ou negativo. Mas depois eles discerniram que muita coisa errada, ruim, que eu fiz lá no passado, eu havia deixado para trás para viver uma nova vida com Cristo. Amém? Então, literalmente, morte na Bíblia não quer dizer sempre a morte física, mas às vezes vai falar sobre essa separação em definitivo de alguma coisa. Então, gente, testemunhar a Cristo não é apenas e não é exclusivamente morrer fisicamente pelo reino, mas principalmente, gente, viver para Jesus, que são duas coisas muito distintas. Eventualmente, cristãos ao longo de todo o mundo podem passar por uma situação de vida ou morte por causa da sua fé. Mas o que tem que haver uma constância entre todos aqueles que amam a Cristo em qualquer parte do mundo, sobre qualquer denominação de igreja, qualquer placa de igreja que exista, mas pessoas que confessem a Cristo como Filho de Deus e Senhor das suas vidas, é que essas pessoas precisam começar a viver a vida de Jesus nelas. Falar de Cristo é importante, mas não apenas. Nós precisamos provar a existência de Cristo nas nossas vidas. E isso nós vamos conseguir fazer quando nós formos testemunhas dele. Você e eu fomos chamados para testemunhar a Cristo Jesus. E nós vamos fazer isso através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso que nós vimos ali Jesus falando: vai vir o poder do Espírito Santo sobre vocês. Por quê? Porque sem esse poder não haverá transformação, não haverá mudança. O nosso espírito, que é separado de Deus, não vai poder se religar a ele, ok? E por conta disso, jamais vamos poder testificar e testemunhar dele. Por isso, o Espírito Santo é uma peça fundamental no nosso processo de salvação, de conversão, de mudança, e para sermos as testemunhas de Cristo, que ele sonhou que nós fôssemos. Lembre, esse texto que eu estou falando para você, né, vamos voltar lá, que eu quero deixar uma coisa assim bem clara para você no seu coração, hoje. Entenda isso. Jesus disse assim: e serão minhas testemunhas. Ele não falou assim: eu vou dar a opção de vocês escolherem se querem ser testemunhas ou não. Eu acho que seria bom se vocês fossem testemunhas. Pensem se vocês gostariam de ser minhas testemunhas. Você não vai encontrar isso que eu falei em nenhuma tradução, em nenhuma Bíblia no mundo todo. Porque Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas.
Quando Jesus diz vocês serão, você acredita que ele está dando opção para você? Ele está dizendo que o projeto dele, para mim e para você, é que nós sejamos testemunhas. Mas, Carlos, eu posso decidir não ser? Claro que pode. Você pode decidir não ser uma testemunha, você pode decidir não amar a Jesus, você pode decidir não entregar a sua vida para ele. Você pode achar que tudo isso é balela. Você tem essa opção. Ok? Você tem essa opção. Mas a verdade é que todo aquele que ama o Senhor, todo aquele que foi chamado segundo um propósito de Deus, esses foram chamados para ser testemunhas. E nós só vamos conseguir ser testemunhas de Cristo se nós seguirmos pelo menos esses 3 passos que são os fundamentais para que se manifeste em nós não apenas o poder de Deus, mas a vontade dele. Amém? Primeiro, quero falar sobre manifestar o seu amor. Veja, eu não estou falando de você manifestar o seu amor, estou falando de você manifestar o amor dele, que é uma outra coisa. Lá em João 13:35 diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando a gente fala nessa questão de amor, eu creio que muita gente tem dúvida sem saber. Eu diria que é uma das palavras que todo mundo conhece, provavelmente, todo mundo conhece. Mas poucos sabem qual é o real significado da palavra amor. Vou falar, são poucas pessoas. A maioria das pessoas que você perguntar o que é amor, as pessoas vão dizer, é um sentimento no meu coração, algo bom, sabe, é algo que me impele a determinada coisa, eu estou sentindo que vai dar certo, eu estou sentindo que é para fazer aquilo. Então eu já quero desmistificar isso para você. Amor não tem nada a ver com sentir. Porque é interessante, na Bíblia fala que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, quando nós éramos ainda perdidos, quando nós estávamos andando atrás das nossas transgressões, antes de conhecermos o amor de Jesus. Fala que Deus nos amou. Agora eu falo para você, que prazer Deus tem num pecador que transgride a sua lei, que ignora a sua existência, que vira as costas para o Criador. Que prazer. Então, gente, amor não tem nada a ver com prazer. Amor tem a ver com decisão. Não fomos nós que demos alguma alegria no coração de Deus para que Ele nos amasse, porque se dependesse disso, nós seríamos odiosos a Ele. Porque nós somos pecadores, gente. Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. É simples assim. Então, o amor é uma decisão. E quando é que Jesus fala que nós seríamos discípulos dele? Quando é que ele fala que nós seguiríamos os caminhos que ele estabeleceu? Quando nós amássemos uns aos outros. Agora, é muito fácil amar quem anda com a gente, quem faz bem para a gente, né? Eu falo sempre isso. Amar vocês da nossa célula, da IA Alpha, é fácil. Porque vocês são pessoas doces, vocês são pessoas que trazem alegria. Não porque vocês sejam perfeitos, porque nós também não somos, ok? Nós não esperamos isso de vocês e espero que vocês não esperem isso de nós também. Mas, principalmente, porque vocês são pessoas fantásticas e a gente caminha juntos. Mas a Bíblia fala o seguinte, lá em Mateus 5:44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Uau! Peraí, o nível aqui, sabe? A baliza aqui subiu mais um pouquinho. Foi num nível bem mais alto. Porque não é amar aqueles que nos amam. É amar também aqueles que nos odeiam. Aqueles que querem nos ferir. Aqueles que querem nos fazer mal. Eu fico imaginando, gente, se nós fôssemos Jesus, dotado de todo o poder que ele tem, e aqueles soldados romanos pegassem a gente para nos torturar, para dar cusparada, bofeteada, dar aquelas chicotadas que rasgaram o corpo de Jesus, eu fico imaginando se nós iríamos ficar ali recebendo aquilo daqueles incircuncisos, daqueles pecadores, e íamos simplesmente aceitar aquilo, ou a gente ia simplesmente liberar uma palavra de poder, e de repente todos cairiam mortos. É verdade ou não é?
Porque é fácil a gente amar quem faz bem para a gente, mas é difícil nós amarmos aqueles que nos fazem mal. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos amar os nossos inimigos. O amor, gente, é a chave para nós testemunharmos a Cristo. Porque quem não ama não sabe o que é Jesus, não sabe o que é Deus. A Bíblia fala, Deus é amor. Logo, uma pessoa que não ama, não sabe quem é Deus. E por falar em falta de amor, se você ler o texto de Mateus 24:12, Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe, Jesus estava falando aqui nesse texto de Mateus sobre os sinais dos últimos dias, os sinais da sua iminente volta, quando ele viria para tomar a sua igreja, quando ele viria para reinar sobre a terra, quando ele viria para destituir o adversário espiritual, a saber, o diabo, das suas qualificações de enganar as nações. E ele fala especificamente entre algumas coisas, né, que por causa do aumento da maldade, da iniquidade, por causa da maldade no coração das pessoas, o amor esfriaria. E, gente, não tem coisa mais notória que quem tem olhos vê. Porque tem muita gente que tem olhos, mas não está enxergando nada que está acontecendo. Mas se você abrir os seus olhos, você vai ver como o amor das pessoas está esfriando. Sabe, gente, nessa pandemia, a gente teve alguns casos muito legais, casos interessantes, alguns próximos que a gente sabe porque são próximos de nós e outros que foram postados em mídias, apareceram nos jornais. Que nesse momento de crise, onde muitas pessoas perderam as suas vidas, pessoas ficaram em casa, no começo da pandemia, não sei se vocês lembram, ninguém saía, não sabia se podia ir no supermercado, não sabia como é que ia fazer para comprar as coisas. Nós mesmos, né, num primeiro momento, falamos para os meus pais ficarem em casa, e nós fomos levar comida até eles, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e nesse momento, realmente levantaram-se pessoas que no meio da crise, tiraram o melhor de dentro do seu coração para ajudar o próximo. Houveram pessoas assim. Mas quantas houveram que estavam buscando somente os seus próprios interesses? Vou dar 2 exemplos aqui para vocês, fáceis de você compreender o que eu quero dizer. Quantas festas clandestinas houveram com pessoas se aglomerando sem máscara? Pessoas que estavam arriscando não apenas as suas vidas, mas a do próximo. E não estavam, nem aí. E eu vejo cada vez mais isso, as pessoas muito mais preocupadas com a sua alegria, com o seu prazer, a despeito do outro. A despeito do outro. Minha mãe sempre me ensinou, né, que o meu direito, ele termina onde começa o do outro. Isso é uma coisa que eu aprendi desde criança. Mas se você vê hoje como andam as coisas, o direito das pessoas já invadiu o do outro. O meu direito é maior do que o seu. Amém? Infelizmente. Quer ver um outro dado alarmante? Você vai até achar que não tem nada a ver com essa história, mas veja isso comigo. De janeiro a maio desse ano de 2021, de janeiro a maio, os divórcios aumentaram 21%. Você vai falar assim, mas Carlos, a pandemia causou tudo isso. Eu quero te dizer uma coisa, a pandemia não causou isso. A pandemia foi simplesmente um termômetro, foi um indicador para que coisas que estavam ocultas, coisas que estavam ali camufladas por causa da correria do dia a dia, por causa das responsabilidades, por causa dos projetos que estavam em andamento, estava camuflado. Na hora que veio a pandemia e parou tudo, dentro das casas sobraram somente as famílias. 21% a mais de divórcios. Sabe por quê? Não é por causa de coronavírus, não. É porque o amor já havia acabado há muito tempo. Ali foi só um exponencial para trazer o que estava oculto à luz. Infelizmente. Cada vez mais, gente, o amor das pessoas vai esfriar. Esse é um sinal triste dos últimos dias. Mas para mim e para você, que queremos testemunhar a Cristo, o amor de Jesus vai cada vez mais brilhar mais no nosso coração e fazer de nós pessoas disponíveis, pensando mais no outro do que em si mesmo.
Amém? Quando você olha lá a descrição sobre o amor em 1 Coríntios, e esse é um dos textos mais conhecidos, talvez mais falados, e talvez um dos mais incompreendidos, por incrível que pareça, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Eu vou falar para vocês apenas um versículo, eu quero tirar esse versículo até para poder trazer um exemplo que o pastor Ramon nos ministrou alguns domingos atrás, que foi assim, gente, foi uma inspiração sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dele, né? Mas esse texto de 1 Coríntios 13 diz assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e até a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. E esse exemplo que eu quero falar para vocês, que o Ramon trouxe, falando especificamente sobre o amor e falando sobre esse texto, a gente falou muito para mim. O Ramon, ele inicialmente, quando ele começou no ministério, ele era baterista no grupo de louvor. Então, ele estava falando de alguma coisa que efetivamente ele entende. Ele pegou ali uma baqueta e ficou batendo num prato, né? Pem, 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 pem. Se você imaginar, o prato faz parte do conjunto da bateria. E aquele prato tocado em determinado ritmo, em conjunto com os outros instrumentos da própria bateria, e com os outros instrumentos, né, a guitarra, o violão, o teclado, o piano, as vozes, todo aquele conjunto dentro de uma música se torna harmonioso, é gostoso de ouvir, certo? E não é só porque é uma música dentro da igreja. Se você pegar qualquer outra música, qualquer outro cantor secular, você pega uma banda que tem uma bateria, está tocando uma música, aquele prato vai estar harmonioso com todo o contexto. Agora, o que ele fez foi, naquele silêncio completo que estava na igreja, ele ficou lá batendo. Pem, 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 pem. Gente, tenta ficar 10 minutos escutando alguém batendo naquele negócio. Vai dar uns 5 minutos em você, você vai pegar aquele prato, vai jogar pela janela e vai dar na cabeça da pessoa. Porque é exatamente isso que a Bíblia está falando. Olha que coisa louca. Se eu não tiver amor, eu sou como um prato que retine. Em vez de eu ser algo prazeroso, em vez de eu ser uma bênção, eu me torno uma coisa horrível, uma coisa chata e intolerável. Pois é assim alguém que não tem amor. Então, gente, o amor é fundamental na minha vida e na sua. É a marca que todos nós devemos carregar. Sobremaneira. Eu não estou dizendo com isso que às vezes a gente não fique com raiva, não fique indignado com certas coisas que acontecem ou pessoas que se levantam. Mas nós devemos fazer como a palavra diz, ora e abençoa. Você não é obrigado a andar com quem faz mal para você. Não é isso que a Bíblia está falando. Aliás, gente, eu prefiro manter distância. Mas eu oro por essa pessoa. E abençoo essa pessoa. Porque todo mundo tem uma história, sabe? E tem mais. A nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas. A nossa luta se dá no reino espiritual. Porque por trás de uma pessoa fazendo algo ruim, tem uma influência maligna. Eu não estou falando que a pessoa está possuída de demônios, mas às vezes partes da sua história foram influenciadas por alguma coisa tão negativa que aquela marca essa pessoa traz todos os dias da sua vida. E uma pessoa que tem marcas negativas, gente, ela tende a imprimir marcas negativas nos outros. Entende o que eu quero dizer? Então o amor deve ser a nossa marca. Você foi criado para manifestar o amor de Jesus. É melhor manifestar o amor do que o ódio. Eu lembro de uma vez, eu estava indo para o escritório e eu precisei pegar uma ruazinha, que era uma ruazinha apertadinha assim, para poder fazer um retorno e cruzar uma avenida que eu precisava pegar para ir para o escritório. E nessa ruazinha tinha um restaurante. E o cara que veio entregar os mantimentos, era um caminhão, e um caminhão razoavelmente grande, ele não tinha onde estacionar porque a rua estava cheia de carros e tal, e ele simplesmente parou o carro no meio da rua, ligou o pisca-alerta e foi descarregar o caminhão. Não estava só eu atrás dele, tinha muitos carros que entraram naquela rua também, e ficamos presos ali, não tinha para onde ir, não tinha como voltar, não tinha como ir para frente, e o cara simplesmente parou o caminhão e ia descarregar ali, e ó, vocês que estão aí na rua, pelo menos espera eu terminar.
E eu vi que as pessoas buzinavam e xingavam e gritavam. E eu fiquei pensando, e quando você está nessa vibe junto com esse povo maluco, você tende a entrar nessa adrenalina. Meu, vou virar esse caminhão de ponta cabeça, vou furar os pneus desse caminhão. Mas aí o Espírito Santo tocou meu coração. E tomado por esse poder do Espírito Santo, eu saí do carro, fui caminhando devagarzinho. Eu não era o primeiro carro atrás deles, tinha uns dois na minha frente, então eu passei por esses dois carros, então essas pessoas viram eu passar, né? Aí eu subi na boleia do caminhão, né, me pendurei, porque o caminhão era alto, né, subi naquele estribo assim, me pendurei na janela, e o cara até assustou olhando para mim assim. Eu peguei e virei pro cara e falei assim: seja uma bênção. Não segure o trânsito, prejudicando todos que estão atrás de você. Eu sei que você precisa fazer essa entrega, mas seja uma bênção. Eu só falei isso, gente. O cara podia ter falado qualquer coisa, ter ficado louco, me xingado, mas o cara ficou tão impactado com aquilo. Aí eu desci do caminhão e voltei pro meu carro. O cara deu a partida e saiu e foi embora. Ou foi dar a volta, ou foi parar em outro lugar. Mas toda aquela situação, aquele estresse, caiu todinho por terra. Porque quando a gente age no amor, sabendo que aquele cara também tinha uma necessidade, ele não estava parando o trânsito porque ele queria, né, estragar o dia de todo mundo. Ele precisava cumprir algo e ele estava sendo impedido. E a única maneira que ele viu, eu falei, eu vou fazer, né? Gente, nós somos chamados para amar. Lembre-se disso. 2. Sermos a imagem e semelhança de Cristo. Uau! Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, é isso, porque afinal de contas, como a própria Bíblia fala, né? Ninguém viu a Deus. E nós não vimos a Cristo com os nossos olhos físicos. Podíamos falar até dos seus discípulos. Eles viram Jesus lá, no corpo físico que ele teve, naquele corpo limitado, e depois viram Jesus quando recebeu o corpo glorificado na sua ressurreição, que era o corpo poderoso, o seu corpo de glória, o seu corpo de rei. Agora, quando a gente fala de imagem e semelhança, a gente não pode deixar de notar uma coisa muito importante. Quando a Bíblia começa, você vai lá ler o livro de Gênesis, no começo de tudo, o que está escrito lá quando Deus cria o homem? Está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o projeto de Deus para nós éramos que nós fôssemos semelhantes a ele. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, quando o homem foi criado no Jardim do Éden, gente, o homem era perfeito. O homem era imortal. O homem não tinha doença, ele não cansava, não perdia o vigor, não ficava velho, não perdia as forças, ele não tinha problemas emocionais, ele não tinha depressão, ele não tinha tristeza. Gente, acredite, já houve um momento onde isso aconteceu. Já houve esse momento lá no Jardim do Éden. Mas o que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden também? O homem se rebelou contra Deus. Deus havia dado uma direção com relação à árvore, que eles não deveriam provar daquele fruto, mas eles foram lá e provaram. Isso é rebelião, isso é desobediência. Por conta disso, a morte entrou no homem. E uma série de outras coisas terríveis que eu e você sabemos. Quando nós ficamos doentes, quando nós ficamos cansados, quando nós sofremos alguma tristeza, quando nós temos depressão, quando sofremos perdas. Nessas horas, lembre-se, tudo isso aconteceu por causa do pecado, lá no Jardim do Éden. Não estou colocando a culpa em Adão e Eva. A culpa é nossa. Porque nós estamos debaixo desse pecado. Qual era a única maneira de se reverter isso, gente? João 1,14. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O homem não poderia mais voltar para o lugar onde saiu. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para nos tornarmos imortais de novo, estarmos isentos de doenças, estarmos isentos do pecado, sermos totalmente santos. Não tinha mais como voltar. Então Deus se fez carne, Jesus, e ele se tornou o nosso modelo.
Ele se tornou o nosso norteador, o nosso referencial, para que se nós conseguíssemos andar à sua imagem e semelhança, pudéssemos ser transformados nesse nível, então nós estaríamos experimentando a perfeição de Deus em nós. Isso é possível? Humanamente não é possível. Mas lembre-se do texto que eu li no começo dessa ministração. Deus enviou o poder do Espírito Santo. Entre outras coisas, esse poder transformador dentro de nós nos permite, em alguns momentos, em algumas áreas mais rápidas, em outras, em um processo um pouco mais lento, mas sempre caminhando nessa transformação para que eu e você possamos ser mais parecidos com Cristo. Nós possamos revelar a imagem de Jesus através de nós. Sabe, uma das coisas muito interessante com relação até a um joguinho de palavras é que Deus não deseja que eu e você sejamos parecidos com Ele. Embora você fale assim, mas ser parecido não é igual? Não. Ser parecido não é igual. Deus deseja que eu e você sejamos semelhantes a Ele. Parecido. Vou te dar um exemplo do que é uma coisa parecida. Mas quando você analisa essas coisas, você vê que não é bem assim. Como você sabe, existe na Suíça algumas marcas da mais alta relojoaria. São literalmente peças, gente, que deixam de ser apenas um marcador de horas. São literalmente esculturas, arquiteturas de engenharia, assim, obras fantásticas. E não apenas porque muitos desses relógios que são, gente, relógios que custam R$1 milhão. Estou falando realmente de peças caríssimas. Não apenas porque são de ouro e tem diamantes, mas por toda a tecnologia, tudo aquilo que foi desenvolvido. Ok? Então você pega esse relógio que custa R$100 mil. E você tem uma cópia dele. E tem cópias tão bem feitas que você coloca um do lado do outro, você às vezes não consegue nem discernir qual que é o verdadeiro e qual que não é. São semelhantes. Aliás, são parecidos. Mas eles não são semelhantes. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Jesus não espera que você seja uma coisa que parece com ele. Ele quer que você seja semelhante, que você tenha a mesma essência do que ele. Esse exemplo que eu dei dos relógios para você, por fora eles podem parecer iguais, mas abre a máquina deles, você vai ver a diferença brutal. Por que um custa R$100 mil e o outro custa R$1.000? Tem uma diferença. E esse exemplo é muito legal pelo aspecto de que, se nós buscarmos ser a imagem e semelhança de Cristo, mudando de fora para dentro, eu posso até conseguir durante um período, mas eu não vou conseguir manter. Porque a verdadeira transformação começa de dentro para fora. E só quem pode fazer essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Não sei se você na sua vida está descontente de como você tem vivido, de como tem sido a sua vida. Eu não estou falando das decisões que você toma ou deixa de tomar, mas você olha a sua vida como um âmbito geral, você está descontente com a pessoa que você se tornou e com a vida que você tem. Independente se você tem muito, tem pouco, passa por dificuldade ou sua vitória. É independente. Eu quero te dar uma boa notícia. Se o Espírito Santo de Deus, que é poder, habitar dentro de você, você vai viver uma plenitude, uma alegria, que não tem nada a ver com as coisas que acontecem do lado de fora. Porque elas vão acontecer do lado de dentro de você. Tudo o que você precisa fazer é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz no seu lugar e que Ele ressuscitou para que você tivesse a vida eterna. É simples assim. O mundo cria muitas regrinhas para as coisas acontecerem, muitas dificuldades, muitas barreiras. Eu quero te dizer que a vida de Jesus é simples. Basta você crer. Tem todo um processo, ok? Mas o primeiro passo é receber. Amém? Para que você possa ser cada dia mais parecido com Ele.
Amém? E por último, gente, eu quero falar rapidamente sobre andar em fé. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha, gente, viver na fé, ou viver pela fé, não significa em nenhum momento, e não está descrito em nenhuma parte da Bíblia, que isentaria pessoas de passarem por dificuldade. Não está escrito. E creia, não vai acontecer isso. Fé é justamente aquilo que nos permite passar pelas adversidades de uma maneira diferente. Eu quero deixar 2 textos para você da palavra, primeiro para a gente trazer da Bíblia qual é a revelação. Os 2 textos estão lá no livro de Hebreus, capítulo 11, talvez o capítulo mais famoso, porque fala da fé. E eu quero usar o versículo 1 e o versículo 6 para exemplificar isso que eu quero comunicar a vocês. O primeiro versículo, o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6 a gente vê assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador ou presenteador ou abençoador daqueles que o buscam. Gente, fé é uma das coisas mais importantes que nós precisamos. E, claro, a gente pode ter fé em N coisas. Tem gente que tem fé em coisas que realmente não vão mudar a vida dessas pessoas em nada, embora elas acreditam naquilo. Mas a verdadeira fé, gente, a verdadeira fé, ela tem um link específico com o Deus Todo-Poderoso. Um link específico com Jesus Cristo, o Filho de Deus. É muito claro isso quando nós lemos na palavra, e eu poderia falar sobre muitos outros versículos de fé, talvez para exemplificar maior e estender, e a gente poderia ficar um tempão aqui falando sobre isso, embora não é esse o nosso momento, mas sim explicar para você que a sua fé, você andar em fé, vai impactar a vida das pessoas à sua volta. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível tocar no coração de Deus. Gente, se eu não consigo tocar no coração de Deus, como é que eu vou tocar no coração de outras pessoas? Porque Deus está favorável a mim quando eu estiver voltado para Ele. Então, teoricamente, Deus está muito mais aberto a ouvir o que eu tenho para falar do que qualquer outra pessoa. Ele está muito mais interessado na minha vida do que qualquer outra pessoa. Mas se sem fé eu não consigo tocar no coração de Deus, imagine nas pessoas à minha volta. E é fundamental que nós possamos andar em fé. Sabe, eu sempre falo isso para as pessoas com que eu ministro, cuidado com quem você anda. Se você anda com pessoas murmuradores, maledicentes, pessoas, sabe, irreverentes, você vai se tornar como uma delas. Mas se você andar com uma pessoa de fé, você vai começar a se tornar uma pessoa de fé também. Porque a fé estimula um ao outro. Por isso que andar em fé é tão importante. Deus espera que você tenha fé não apenas para realizar coisas na sua vida. Eu gosto muito de uma descrição que o Luciano Subirá dá sobre fé, né? Que é como se uma pessoa que tivesse muita fé, ela conseguisse atravessar um portal interdimensional ligando esse mundo físico ao mundo espiritual. E ele entrasse por esse portal, chegasse no mundo espiritual, ele apanhasse aquilo que ele precisa, se apropriasse daquilo que ele precisa, voltasse por esse mesmo portal e estabelecesse aqui na Terra. É louco isso que eu estou falando, não é? Mas é exatamente isso. Um portal interdimensional que você entra, pega algo que você precisa e traz para cá. Isso é fé. E você e eu precisamos andar em fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é uma esperança,
é a certeza. É a prova daquilo que eu não vejo. Não está na minha frente, não aconteceu, não tem nada, mas eu sei que está lá. O simples fato de algo não ter se materializado ainda não significa que não existe. Eu gosto muito de uma explicação que uma vez o pastor Josias me deu lá na igreja, que ele falava o seguinte: veja, as coisas para Deus são diferentes para nós, principalmente porque Deus é atemporal. E nós vivemos numa linha de acontecimentos. Então, o que para você ainda vai acontecer, ou ainda vai se realizar, para Deus já aconteceu. Para Deus já se realizou. Já está lá e aqui. Então, o que você precisa são olhos para ver como Deus vê, para que você enxergue através desse portal e veja o milagre que Deus tem para a sua vida. Amém? Nós precisamos ser pessoas que amamos, pessoas que são parecidas, que se tornam dia após dia mais parecidas à imagem e semelhança de Jesus, na essência de Jesus. E precisamos ser pessoas que andam em fé. Sabe, gente, ser uma testemunha de Cristo não é uma tarefa simples. Não vai acontecer naturalmente. É como se tá bom, eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu entrego minha vida para Deus, tá? E vai acontecer naturalmente. Não vai acontecer naturalmente. Você vai receber o poder para que você tome a decisão de andar e testemunhar a Cristo onde quer que você for. Lembrando que, para todo aquele que entrega a vida ao Senhor, para todo aquele que ama Jesus de verdade, não é uma opção não ser uma testemunha. Porque eu e você fomos chamados para impactar esse mundo com um amor que nos constrange, com um poder que vai além do nosso entendimento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você é muito importante para Jesus. Você é muito importante para Deus. Pode ser que ninguém mais ache que você tem importância ou que você não serve para muita coisa. Eu quero te dizer, mas para Deus você serve demais. E Ele quer que você testemunhe o amor dele aonde você for. Não é fácil, exige negação, existe desafios, exige de nós trabalho, foco, determinação, vencer uma série de barreiras. Mas isso eu garanto para você, que aqueles que andam testemunhando a Cristo, aqueles que vivem na intensidade do amor de Jesus, são pessoas que têm uma plenitude no coração como que ninguém mais tem. E todo aquele que quiser pode ter. Eu posso te dizer que você pode encontrar alegria no seu trabalho, você pode encontrar alegria nas suas conquistas, você pode encontrar alegria nas suas vitórias. Mas nenhuma dessas alegrias é perene. Ou seja, mesmo que você nunca venha perder o seu emprego, nunca venha perder essa coisa que você conquistou, uma hora ela vai se tornar normal para você, já não é mais. É normal. No começo é legal, mas depois é normal. O amor de Jesus, a presença de Deus no seu coração, essa plenitude, essa é a sua maior conquista. Porque nunca vai ser normal. Vai ser sempre sobrenatural. Amém? Que você possa ser uma testemunha de Cristo. Que você possa levar a presença de Jesus aonde você for. E se você está passando por um momento difícil na sua vida, se você está passando por um momento complicado na sua vida, faça uma oração. E entregue o seu coração para Ele. Fala, Senhor, eu estou cansado de levar a minha vida no meu braço, eu estou cansado de lutar contra as circunstâncias. Tudo que eu tenho feito, nada tem mudado à minha volta, parece que nada tem alterado, parece que tudo continua igual, sem esperança. Muda a minha história. Meu Deus, muda a minha história.
Eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus projetos, eu te entrego o meu presente, eu te entrego o meu futuro. Faz em mim habitação. Entra no profundo do meu ser. Eu quero desfrutar dessa alegria, Senhor. E não é apenas num momento, mas para sempre. Amém? Uma oração dessa que você faz ao Senhor. Ele está ouvindo. Ele vai vir ao teu encontro. Ele vai tocar o seu coração, vai mudar a sua história. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa habitar no profundo do seu coração, possa fazer diferença nos seus dias. E você possa se lembrar, primeiro, que você é muito amado. E segundo, que você foi chamado para transferir para essa terra, onde quer que você vá, esse mesmo amor que está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te prospere. Nos encontramos na nossa próxima reunião na semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um beijo no coração, Deus te abençoe.